Se você está pensando em comprar um purificador de água para sua empresa ou para sua casa, chegou no lugar certo para tirar suas dúvidas. Nós compramos os dois principais modelos do mercado para te explicar um pouco mais sobre o que você precisa ficar de olho e, claro, a partir deles também daremos outras dicas para que você descubra a melhor opção para sua necessidade. Só lembrando que tudo que falarmos aqui estará na descrição e comprando por lá você ajuda o canal a trazer mais e mais vídeo para você. Ah, e tem uma playlist completa desse tipo de vídeo de por que todo mundo compra. Vale a pena dar uma olhada e bora falar de purificador. Escolher um purificador é uma tarefa que eu considero fácil. Nós precisamos equilibrar 3 pontos: nível de purificação, quantidade de água processada por hora e reservada e, claro, o preço. Para o primeiro dos pilares, o nível de purificação, temos a sorte de o Inmetro não só analisar, como regular de perto essa classificação. Desde que a gente criou o nosso vídeo sobre purificadores lá em 2016, algumas validações mudaram, no entanto. Ao invés de ir de P1 a P6, a classificação de retenção de partículas passou de A a F. A redução de cloro livre passou de C1 a C5 para presença ou não presença, e a eficiência bacteriológica seguiu o mesmo caminho, com aprovado ou não. A soma dessas especificações nos dá um pouco mais de informações sobre a eficácia do purificador. Eu, por exemplo, peguei o Electrolux PE11X para minha casa e o IBBL FR600 Speciale aqui para o estúdio. Nos dois casos, eles se posicionam na categoria C, que consegue reter partículas de 5 a 15 microns. Nossa, Bruno, mas como você é um cara tão informado, não pegou o melhor dos purificadores com tudo no A no máximo? Então, a partir do momento em que um purificador consegue reter mais de 85% das impurezas, ele é aprovado pelo Inmetro e considerado um filtro. Modelos na classificação C já são 10 vezes melhores que os da base do teste, geralmente encontrado naqueles purificadores que já são encaixados direto na torneira. A classe C ainda mantém outras características melhores e o preço é claro focado no custo-benefício, então é um meio do caminho legal para a maioria dos usuários. Aliás, deixa eu te mostrar um pouquinho mais falando sobre o P11X, que é o que eu escolhi para minha humilde residência. Não acredito que eu fiz essa piada. Ele é a versão em inox do PE11B e os dois basicamente são um dos equipamentos mais vendidos no mercado nesse segmento. Na minha opinião, ele já tem um bom tempo de mercado, já tá saindo, talvez você já comece a não encontrar tanto assim, mas isso se deve a alguns pontos. Primeiro, o layout compacto, depois o fato de que o painel touch é bem legal para um purificador de R$400 e, claro, ele tem uma boa vazão com um sistema de armazenamento de 800 ml, suficiente para mim que moro sozinho, com uma visita ou outra de forma bem espaçada. Mesmo assim, se você não tomar cuidado, rapidinho ele fica sem água gelada. Esses dias eu fui repor umas 3 forminhas de gelo e pronto. O próximo copo de água já estava numa temperatura muito mais próxima da ambiente. É interessante perceber que para conseguir um nível de purificação maior não tem jeito. O PA21G é basicamente a evolução do PE11 e já traz tanto a retenção de classe A como redução de cloro livre, mas sai R$250 mais caro e tem uma vazão menor, provavelmente associada ao filtro mais completo. Um ponto interessante é que o filtro do PA21G cabe no PE11X, tornando-o um filtro de classe maior. Infelizmente, um filtro classe A chega perto dos R$120, contra R$60 do classe C. Eu vou até tentar fazer essa troca no futuro, já que o limite de 3.000 litros, ou uma média de 6 meses, ainda não foi atingida por mim nesse equipamento, tá? Para casa, ainda temos o Consul CPB34AF, que tem retenção classe A e uma capacidade de fornecimento de água tão baixa quanto o PA21G, e o CPB36, que é basicamente enorme e muito mais capaz que o 34, mas também muito mais caro. Ele seria uma opção mais interessante para o nosso escritório, onde durante todo o dia tem bem mais gente consumindo água gelada. Como sempre, ao focar em ter muita água gelada disponível por um preço baixo, nós tivemos que abrir mão do terceiro pilar de eficiência. O IBBL FR600 não tem eficiência bacteriológica e também conta com uma retenção classe C, mas ele consegue produzir 1,24 litros hora de água gelada e conta com um reservatório de 2,18 litros. Com esses valores, um dos melhores do mercado pelo preço, ele se mantém funcionando bem para 5 ou até 6 pessoas durante o dia a dia. Só que quando, sei lá, tem uma reunião e eu separo uma jarra de 2 litros, o próximo copo já vai ser numa temperatura ambiente. Outro ponto interessante é que ao utilizar um sistema de alavanca para a torneira, ele funciona mesmo quando está sem luz, coisa que todos os modelos anteriores não fazem. Infelizmente, ele não tem alerta para troca de filtro, que deve ser trocado a cada 3.000 litros também, e que tem um valor perto de R$50, um pouco menor do que o do Electrolux. Aliás, estão aí alguns outros pontos importantes para você ficar de olho, tá?
aviso de troca de filtro, facilidade da troca do filtro, que melhorou bastante nos últimos tempos, o preço dessa peça de reposição, o gasto energético mensal e acessórios para instalação. No meu caso, eu já consegui pegar direto no próprio site da Electrolux, como recomendação deles, um adaptador de conexão, que me ajudou muito, tá? Ele não só regulou a pressão da minha entrada de água, como ele criou uma chavinha ali, né, uma torneirinha, para quando eu quero trocar ele de lugar. Então, quando eu trouxe ele aqui pro estúdio, eu consegui fechar essa chavinha, parou de sair água, e agora quando eu trouxer ele de volta para casa, vai ser muito fácil instalar de novo. Para fechar, ficou faltando falar daqueles purificadores pequenos de torneira, que geralmente contam com filtros de classe C ou até menor, mas que não tem refrigeração. Um dos mais conhecidos é o IBBL Avante, que já tem bastante tempo no mercado, mas você vai ter que ficar colocando a jarra na geladeira. Economia versus comodidade. No fim, eu acho que ficou claro o porquê das minhas escolhas. Foi preço versus capacidade. Em casa eu precisava de um purificador menor que não fosse tão caro. E no escritório eu simplesmente precisava de um armazenamento suficiente para 6 pessoas e boa vazão. Nos dois casos eu não precisei pegar os topos de linha e eu já fiquei satisfeito. Agora, né, é esperar passar o período mínimo para fazer a troca de refil de cada um deles. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das minhas escolhas. Tem links na descrição para todos os modelos que eu falei, comentários, né, não se esqueçam que ajuda bastante a gente, o like e de se inscrever por aqui porque tem vídeo de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Então é isso, meus amigos, e até mais!